Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Desde já quero agradecer a todos por estar aqui. Nós vamos assistir esse vídeo com a nossa primeira aula do nosso formato aí de EBD em Foco. Conto com todos vocês e vamos lá. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho, como vocês vão poder ver, sobre alguns temas que nós já viemos aí discutindo em algum ponto, em alguns momentos. Vamos falar hoje, sobre a instituição dos diáconos, a nossa aula 1, que nós vamos chamar de Fundamentações, ok? Vamos lá. Primeiro, o que nós vamos ver nessa aula? O que você vai aprender nessa aula? O que significa a palavra diácono, no original, o chamado para servir e, resumindo, o texto de Atos, do capítulo 6, do 1 ao 7. E depois vamos visualizar as atividades propostas, ok? Vamos lá? Conto com você aí, hein? Foco, hein? Vamos lá. Primeiro, o que significa a palavra diácono? A palavra diácono, ela vem de uma palavra grega, diáconos, que é encontrada pelo menos 30 vezes no Novo Testamento. Então, essa palavra é semelhante à diaconia, que quer dizer ministério ou diaconato. E também a diaconeu, que significa servir ou ministrar. Logo, diácono quer dizer atendente ou servente, que é a mesma coisa, que descreve palavras que descrevem escravos, que descrevem empregados, mas principalmente ela serve para descrever obreiros voluntários. A ênfase dessa palavra não está simplesmente na posição da palavra, mas no servo em relação ao seu trabalho. Ok? Vamos seguir mais um. Aqui vamos falar sobre o chamado para servir. Então observem bem, gente. Os diáconos ou servos, na verdade, com relação na Bíblia, eles são incluídos algumas vezes como servos domésticos. O que quer dizer isso? Conforme o texto escrito aqui em João, nós podemos descrever que no casamento ali na Caná da Galileia, a mãe de Jesus Cristo, ali Maria, ela chega e fala a seguinte frase nesse capítulo, nesse versículo. Então ela disse aos empregados, façam o que ele mandar. Em algumas versões da Bíblia, diz assim, sua mãe disse aos serventes, fazei quanto eles vos disser. Então aí é quando aparece a colocação da palavra dos diáconos ali como servos domésticos. Também aqui no item B, Jesus usou a palavra, ou seja, a palavra diácono no original aparece para descrever os seus discípulos com relação aos outros. Quando ele fala ali em Mateus 23:11, quando ele diz, aquele dentre vós que é o maior, será o vosso servo. E o Paulo usa essa mesma palavra com uma certa frequência para representar os evangelistas e os pregadores da palavra. Conforme está escrito lá em Coríntios, no capítulo 3, vai estar escrito lá que ele chama, quando Paulo diz, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelo quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Então ele está falando ali que o diácono na posição de servo servindo na ministração. Olha que interessante, Isso é importante. E também em Efésios, quando ele fala assim com Tíquico, ele fala assim, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, Ora, ele fala, para que vós também possais saber dos meus negócios. Eu faço com Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor. A palavra ministro do Senhor no texto de Efésios 6, 21, 22, reflete também ali a palavra original diáconos. E também, nós podemos ver aqui, por último e não menos importante, para encerrarmos essa etapa, estes termos, nos usos gerais, descrevem também tanto os homens como mulheres. E aí a gente vê falar a palavra diaconisa, em Romanos capítulo 16, versículo 1, quando ali, no contexto da palavra, está dizendo ali, mulher exercendo o seu ministério diaconal, quando o apóstolo Paulo fala, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que também é diaconisa na igreja de Cencreias. Logo, nós também podemos ver os cristãos como serventes ou como uns servindo aos outros em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. De acordo com a tradução da Bíblia,
da Bíblia, né? Tradução bíblica, ou tradução da Bíblia, nós vamos poder ver o seguinte, lá em 1 Pedro escrito, servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, servindo uns aos outros, como diz lá em 1 Pedro. Então, nós podemos dizer, em resumo, que essa palavra diáconos, ela serve para representar ali aqueles servos domésticos que estavam ali em Caná da Galileia, também os discípulos de Cristo, quando ele está representando, dizendo, dentre vós, quem quer ser o maior vai ser o vosso servo, ou seja, vai ser aquele que vai servir, né? Nós vemos também ali quando Paulo, quando ele se refere a, a um servo Tíquico, né, dizendo que ele é um irmão amado e fiel, dizendo que ele vai servir no ministério como Paulo vai indicar que ele faça. E ele também faz a pergunta em Coríntios capítulo 3:5, quem é Paulo? Né? Quem é Apolo, quem é Paulo, se não simplesmente ministros, ou seja, servos do Senhor. Ok, gente? Vamos ficar por aqui. Os outros dois tópicos que nós visualizamos ali no início vai ficar para um segundo vídeo, para não ficar muito grande, ok? Aguardo vocês na continuidade desse vídeo. Até a próxima. Se Deus quiser, fiquem na paz do Senhor. Até mais. Um abraço. Fiquem com Deus.